Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar os órgãos do sistema respiratório e a função ou as funções de cada um deles. Esse que é um assunto extremamente importante, muito interessante e obviamente, né gente, curioso. Porque quando a gente sai da barriga da nossa mãe, pô, vamos lá, dentro da barriga, dentro do útero, a gente não está respirando no sentido de fazer trocas gasosas, né? A gente pega o gás oxigênio via cordão umbilical, tá tudo bem, tá fazendo lá felizão. De repente, tu sai da barriga da tua mãe e aí tu tem que botar ar pra dentro. E aí, aquela primeira puxada de ar que vem abrir os brônquios, chegar o ar até os alvéolos e tal, dá um desconforto, o bebê chora, é o primeiro choque de realidade. Estou aqui, saí da barriga da mãe, a partir de lá, até hoje, até o resto da sua vida, você tem que botar ar para dentro e tirar o ar. Obviamente, durante essa trajetória do ar, ele vai passar pelos diversos órgãos. Então isso aqui, do 1 ao 8, é a trajetória do ar, desde que você põe para dentro. É óbvio. Ah, professor, está colocando aqui cavidades nasais. Eu respiro pela boca? Não, tá, tudo bem. Tu pode também respirar pela boca, só que digamos assim, o adequado é respirar pelas narinas, né? Então o ar entra pelas cavidades nasais, que podem ser chamadas também de fossas nasais. E aí que vem uma coisa muito importante, porque biologia, professor, eu vou decorar, não, biologia é interessante porque faz com que a gente consiga entender realmente para que serve aquilo. O que está acontecendo no meu corpo? Por que eu tenho esse órgão? É as perguntas que a gente tem que entender, que tem que fazer, para que a gente possa viver mais feliz, imagina, sabendo das coisas. Tá interessante, depois que a gente discute isso, a nossa vida nunca mais é a mesma. Então liga só, o ar, ele passa primeiramente aqui, entra pelo nariz, obviamente, tá? A gente chama de cavidades nasais, é dividido, tem um septo aqui, uma cartilagem, então tem de dois lados, tá? E o ar vai, né, o oxigênio das narinas, ou melhor, as cavidades nasais vão das narinas, do nariz, até a faringe. A faringe é a parte de trás, tanto do nariz quanto da boca. Então se tu pegar aí no espelho, eu pedi pro amigo abrir a boca um monte, assim, tu vê lá, sabe quando tu vê a garganta, lá é a faringe, certo? Então as cavidades nasais fazem isso. Tá, professor, tu falou no início que o ideal é respirar pelo nariz. E se eu tô gripado, se eu tô... Não, nariz, claro, tu não vai morrer sufocado, né? Respira pela boca. Mas por que... que bárbaro. Mas por que o ideal é respirar pelas narinas, né? Pelas fossas nasais? Porque aqui, no nosso nariz, existem várias células, né? Eu nem vou falar aqui da função sensorial do olfato em si, a gente tem aula específica sobre isso. Mas também seria uma função de células sensoriais que estão nessa cavidade nasal. Mas tem pelos, tem células que produzem muco e tudo isso, certo? O muco vai aquecer, vai umedecer o ar e vai filtrar. Então você imagina que os pelinhos que tem no nariz de todo mundo também ajuda a filtrar um pouco do ar, de partículas talvez maiores. Só que aquele muco que é produzido faz com que também partículas se grudem ali e isso evita que as partículas sigam juntamente com o ar até os nossos pulmões. Então é uma barreira de proteção. E obviamente o nosso nariz é muito vascularizado. Então isso tudo faz com que o ar aqueça um pouquinho mais. Comece o ar está gelado, vem aqui. Não, tanto é que o nosso nariz fica bem gelado, porque é óbvio, né? Vai aquecer, mas não é um troço ele auxilia no aquecimento do ar que vai até os nossos pulmões e lá ele não... Se o ar muito gelado entra nos pulmões, pode ser prejudicial. Ok? Então, basicamente vem aqui, cavidades nasais. Repara que aqui tem um desenho. Eu vou colocando aqui juntamente com vocês. Vocês estão vendo aqui, cavidade nasal é um, tá? Então, um está aqui. Beleza, então... e aqui embaixo é a boca, tá? Aqui as cavidades nasal. O ar segue, chega na faringe. A faringe, como eu falei, fica lá no fundo das fossas nasais, também da boca. A faringe ela é uma estrutura, um órgão que é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, porque tu engole ou entra pelo nariz, passa pela faringe, que é a parte de trás. Tem uma função que é conduzir o ar, neste caso do sistema respiratório, até a laringe. Chegou a laringe, que é essa estrutura aqui, ali tem uma coisa interessante, porque tanto o ar quanto a comida vão passar pela faringe, só que o ar tem que entrar pela traqueia para chegar nos pulmões. O alimento tem que entrar via esôfago para chegar no estômago. Já parou para pensar nisso? Tu engole. O que está acontecendo ali? Como é que tu sabe
como é que o teu corpo sabe? Tu nem pensa que isso acontece, que o ar... Pulmão. Eu quando engole esôfago para ir para o estômago e seguir intestino afora. Bom, é que aqui na laringe, além das pregas vocais para emitir o som, obviamente o som é uma mistura das pregas vocais, das cordas vocais ali, juntamente com o movimento dos lábios, com o movimento da língua, a gente emite o som e a vocalização, a nossa comunicação. Mas começa ali nas pregas vocais, também algo específico, a gente pode explorar em uma única aula. Só que é muito importante saber que tem a epiglote, que é uma válvula cartilaginosa que ela impede, ela se mantém fechando o esôfago. Ou seja, o ar bate nela e segue via traqueia. Por isso que a gente está sempre respirando. O ar vem direto, o ar não entra no estômago. Se tu engolir o ar, ele vai, né? Faz assim, engole o ar, não aconselho. Porque daí esse ar que entrou ali, ou você vai ter que arrotar, ele vai sair por baixo lá depois do peido. Mas enfim, tu está respirando e está vindo normal. O ar passa, vai pulmão, volta, vai pulmão e assim está tudo tranquilo. Só que quando você engole esse movimento, a epiglote ela vai liberar o esôfago e vai fechar a parte que vai para a traqueia. Obviamente, se tu engole mal, imagina só, se tu põe uma comida, a comida vem, tu engole mal essa comida, tu respira ela, cara, tu vai engasgar, velho. Tu vai começar a tossir até botar para fora, é um reflexo. Certo? Então tem que estar muito atento, comer muito rápido, inclusive pode causar morte, se é um pedaço grande de carne que você vai engolir para o estômago, obviamente, e dar uma puxada no ar, ela cai na tua traqueia, pode interromper o fluxo de ar, é muito perigoso, tá? Mas falarei mais disso ao decorrer aqui. Então essa é uma cartilagem, uma válvula ali que a gente chama de epiglote, que faz com que o ar vá para a traqueia. Tudo bem, agora eu vou engolir, tu não vai respirar. Tenta respirar e engolir ao mesmo tempo. Tá, não tenta, mas tu sabe que todo mundo involuntariamente já fez isso, tu vai engasgar. Tanto é que o reflexo que tem do engasgo, ou o reflexo que tem nesta região é a tosse. A gente põe para fora, é a tosse aqui. E o espirro é nas vias aéreas superiores. Né? Você talvez nunca tenha se ligado nisso. Mas quando a irritação está nessa parte, é espirro. Quando a irritação está nessa parte, é a tosse. Interessante, né? Bom, então o ar passou... A epiglote está fechando o esôfago e o ar entrou agora para a traqueia. A traqueia é um órgão muito importante, tá? Então aqui nós temos cavidade nasal, nós temos a faringe, nós temos a laringe aqui e agora nós estamos na traqueia, que é o quadro, certo? Só botando aqui, os nomes estão aí, mas só para a gente organizar nosso conhecimento. Aqui na traqueia é um tubo, tá? Circular, e perceba que aqui tem essas estruturinhas aqui branquinhas. Isso é representado as cartilagens. Então, a nossa traqueia era muito importante, tá? Eu vou falar de tudo isso. Mas a traqueia ela tem anéis cartilaginosos. Por que isso aí? Bom, imagina que você está com alguma irritação, alguma alergia. Esses anéis cartilaginosos, por mais que a traqueia muscular, né, enfim, ela seja estimulada a fechar, os anéis cartilaginosos impedem que ela feche. Isso é importantíssimo. Imagina a tua traqueia fechar, você morre sufocado, o ar não entra, não segue o fluxo lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então perceba que essa traqueia, ela vai levar o ar que passa pela laringe, chega na traqueia e leva até os pulmões. Obviamente eu vou explicar que os pulmões eles vão se ramificando em outras estruturas aqui. E aqui tem os anéis cartilaginosos, como eu mostrei para vocês. Então, para que serve esses anéis cartilaginosos? Para impedir o fechamento dela. Por mais que ela não fecha, tá? Ela segura, até pode dilatar um pouquinho, mas ela segura. Os anéis seguram o orifício, mantém ele sempre aberto. Além disso, aqui na traqueia tem várias células. Por exemplo, tem as células caliciformes, que produzem um muco. São células em forma de cálice, por isso o nome caliciformes. E também tem cílios. Então a traqueia é um tubo no qual tem os anéis cartilaginosos que aqui estão e tem cílios. Não são cílios assim, né, pessoal? Pelo amor de Deus. São cílios, são estruturas, projeções celulares, especialização da membrana das células, e que junto com o muco fazem um movimento para tirar as impurezas para fora também. Então, esses cílios vão fazendo assim, juntamente com aquele muco. Então, a sujeira que passa por aqui, que entra, ela vai se grudando e depois a tua traqueia leva isso para você pôr para fora. E dá aquela assim que a gente engole ou põe para fora, né? Enfim. Deixa eu parar um pouco para dar um recado que eu esqueci para vocês, importante, né, gente? Essa aula aqui, a gente está falando dos órgãos, tudo mais, de cada um deles, da trajetória do ar, tá? Mas se você quiser uma aula completa sobre fisiologia do sistema respiratório, explicando tudo, é uma aula bem mais longa, uma aula bem mais detalhada,
tem aqui, tá? Então acesse o cardiozinho ou procure aí na busca Sistema Respiratório, Fisiologia, Professor Samuel Cunha, você vai encontrar lá. Tá? Lá a gente tem uma aula super completa. Aqui é mais digamos assim, uma introdução. Você assiste essa aula e você, pá, tá bem. Aí vai para outra aula assistir também, que daí o seu conhecimento vai estar master, certo? Então aqui temos na traqueia os anéis cartilaginosos, tem o muco, que é produzido por células caliciformes, e tem os cílios, que são especializações de células epiteliais que tem aqui, que põem para fora. É mais uma proteção. Tudo isso aqui gera proteção para os nossos pulmões. É importante. Por isso que fumar faz mal. O que é o fumar? Tanto é que o fumante crônico, às vezes tem também uma tosse crônica, que é uma insistência dos teus pulmões, da traqueia, de todo o trato respiratório, de falar, cara, vamos pôr para fora essas impurezas. Então, tu ficar sempre tossindo. Por isso que não fuma. O ideal é não fumar. Ah, pessoa, mas já estou viciado. Tá, tudo bem, o vício pela nicotina é um dos mais graves que existem, mais difícil de largar. Mas se você nunca fumou, você não é viciado, então não entra nessa, cara. Tá aqui a campanha do Prof. Samuel, não fume. 5. Aí agora, tá, chegamos nos pulmões, tá? Então tem pulmão direito, eu vou deixar aqui, tá? 5. Tem pulmão direito, tem pulmão esquerdo. Vale ressaltar que o pulmão direito ele é um pouco maior. Ele tem 3 lobos, superior, médio e inferior. Enquanto que o pulmão esquerdo, sendo um pouco menor, ele tem 2 lobos, o superior e o inferior. Por quê? Porque aqui, moçada, tem um espacinho para ter um coraçãozinho ali, nosso coração. Nosso coração fica no meio, um pouquinho para a esquerda, assim. Então tá aqui, certo? Bom, os pulmões, ele, como eu falei, tem 3 lobos direito e o esquerdo tem 2 lobos. Dentro dos pulmões, obviamente, o pulmão é revestido por uma membrana importantíssima. O pulmão está acima do diafragma, que é um músculo. O pulmão não é muscular. O ar entra não porque o pulmão contrai. O ar entra porque o diafragma vem para baixo, os músculos torácicos, intercostais expandem, fazem um diferencial de pressão, o ar tem que entrar. Tenta respirar tapando o nariz e a boca. Tu vai ver que vai puxar, mas não vai entrar. Então esse movimento faz com que o ar entre. Não é o teu pulmão que contraiu. Beleza? Mas disso eu posso falar um pouco mais também no final da aula, que eu tenho umas anotações extras ali. Certo? Aqui. Beleza. Então os pulmões, eles começam nos brônquios, que se ramificam chegando em bronquíolos, que se ramificam até chegar nos alvéolos. Então perceba que tudo isso aqui já está dentro dos pulmões, a gente vai falar de cada uma dessas etapas que faz parte dos pulmões. Então 6. Brônquios. Cadê os brônquios? Aqui, 6. Certo? Perceba que quando a tua traqueia se ramifica, dá origem aos brônquios. Então tem o bronco esquerdo, o bronco direito. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Beleza? Então os brônquios, como eu falei para vocês, se dividem em 2 e se ramificam cada vez mais. Porque imagina, o ar entra, primeira ramificação, brônquios. Esses brônquios, eles vão se ramificando. Vai ficando cada vez mais fininhos os brônquios, porque eles vão, como se fosse uma árvore, assim. Vem o tronco maior e vai se ramificando. Vai se ramificando. Aí chega numa parte, e perceba que aqui também, nos brônquios também vão ter muco, vão ter tudo muito semelhante à própria traqueia, tá? Só que segue se ramificando. Até que chega nos bronquíolos, já tá bronquíolos, parece que é algo pequenininho, já porque que vão se ramificando ainda mais. Então os bronquíolos já estão lá no finalzinho, e eles continuam se ramificando até chegar nos alvéolos. Aqui nos alvéolos é a parte funcional, digamos assim, do pulmão para as trocas gasosas, porque aqui nos alvéolos que ocorre o que a gente chama de hematose. A hematose é a troca gasosa que acontece a todo momento. Você não pode ficar sem fazer a hematose. O que é a hematose? Então aqui tem um saco alveolar, né? Então aqui tem alvéolos, aqui tem um bronquíolo que dá para esses alvéolos aqui, e aqui o dióxido de carbono que vem pelo teu sangue, certo? CO2 então vem aqui junto com o teu sangue e tal, proveniente do metabolismo de respiração celular, no qual você produz energia. Pensa assim, vamos começar pelo O2. O O2 entra. Esse O2 chega lá na tua célula, vai até a tua mitocôndria. Na mitocôndria está os elétrons ricos em energia que são liberados. Mas de onde é que vem esses elétrons? Da degradação da glicose. Ao mesmo tempo que esse gás oxigênio chegou na tua célula, você comeu pão, arroz, feijão. E esse pão, arroz, feijão, massa, qualquer alimento, por exemplo, carboidrato, ele é convertido, ele é quebradinho, aí tu pode assistir a aula de sistema digestório, até a glicose. A glicose tem 6 carbonos. Essa glicose, que é muito pequenininha, entra na tua célula e começa a ser quebrada. E esses 6 carboninhos da glicose é liberado em forma de CO2. Só que é liberado na tua célula. Como é que sai do teu corpo? Vem pela corrente sanguínea e sai pelos alvéolos até fazer o caminho inverso. Então, o gás oxigênio que entra pelo ar faz do 1
ao 8. O dióxido de carbono, que tem que ser eliminado, eita, ó, assim, que tem que ser eliminado, é do 8 ao 1, faz o inverso, porque o ar entra, o ar sai. Então é sempre esse mesmo movimento. Muito bem. Então, nos alvéolos é que acontece a troca gasosa por difusão, tá? A gente na aula de fisiologia a gente explica isso aqui detalhadamente. O O2 entra para chegar em todas as tuas células e depois de você produzir energia, quebrar a glicose e agora ter o dióxido de carbono, ele tem que ser eliminado. E ele sabe por aqui também. Tudo nos pulmões. E aí, muito bem. Nós temos aqui 8, os alvéolos, né? Nem coloquei aqui. Os alvéolos estão aqui. Achei 8, certo? E o 7 eu não cheguei a colocar também. 7 está aqui, que são os bronquíolos. Você já tinha colocado. E isso é o que está acontecendo agora em você, pessoal. Em mim, em você, em todos nós. É o que está acontecendo. A gente não pode parar de respirar. A gente não controla diretamente a respiração, certo? É impossível. Ah, professor, vou me matar trancando a respiração. Tu não consegue. Chega com uma hora que o estímulo é tão grande que você põe para fora. Você tem que fazer essa troca gasosa. É por isso que quando a gente está correndo, a gente fica ofegante, porque a gente precisa de mais gás, oxigênio, porque esse gás oxigênio precisa chegar lá na tua mitocôndria, dentro da tua célula, para a produção de maior quantidade de energia, de ATP, e consequentemente você quebra mais glicose. Se quebra mais glicose, você tem mais dióxido de carbono. E você vai ter que acelerar mais a respiração, porque esse dióxido de carbono tem que sair, não pode ficar acumulado, teu sangue acidifica, ele tem que ser eliminado. Então isso aqui está constantemente acontecendo. E aí, obviamente, aqui eu não desenhei, tá? Mas tem um diafragma aqui embaixo, tem um coração aqui, e está tudo acontecendo. Tem a musculatura torácica, intercostais, que faz todos esses movimentos, que na aula de fisiologia, que é o funcionamento em si de tudo isso, a gente explica. Então, volto a dizer, se você assistiu essa aula, tá, professor, entendi os órgãos, entendi a função, como se passa, curiosidade interessante, mas se você quiser se aprofundar mais, tem que assistir a aula de fisiologia. Lá é uma aula mais longa, mas você já está pronto para chegar naquela aula agora e falar, ah, que tranquilo, que barbada. Mas é isso, calma um pouquinho, que eu vou ver se eu não esqueci de nada. Aqui tem minhas anotações, obviamente. Quando eu preparo a aula é assim. Vou ver se eu não esqueci de nada. Muito bem. Tá, os pulmões são revestidos pela membrana, já falei para você, né, pela pleura. Apoia-se no diafragma, que é o músculo, o diafragma. Ó. Interessante que os mamíferos têm diafragma, aves não têm. Por isso que tu não pode pegar um passarinho na mão, ai, que bonitinho. Ele respira, ele faz, o ar entra por causa dos movimentos da musculatura da caixa torácica dele. Então, nós, mamíferos, temos. Então, tu pode respirar só com a barriga, assim, porque o diafragma está indo para baixo, assim, certo? Muito bem. E é isso aí, gurizada. Acho que eu não tinha esquecido de nada mesmo, tá? Então, é isso aí. Deixa eu dar os recadinhos finais aqui para você. Se você... isso é importante, eu sempre me esqueço de falar. Tem gente que fala, tem que falar no início do vídeo. Não. Se você não se inscreveu no canal, por favor, né, pessoal, se inscreva. Hoje aqui, neste momento, não estou vendo agora, né, mas vi há um tempinho atrás, nós estávamos com 989 mil e uns quebrados de inscritos. Então estamos muito próximos, deixa eu registrar aqui a alegria, de bater 1 milhão de inscritos aqui no canal. E isso eu não posso falar sem ter uma forte comoção interna, uma emoção muito grande, que quando eu comecei o canal em 2015, se vocês pegarem os vídeos do canal e começarem a descer, vão lá no primeiro, eu naquela época não imaginava que um dia eu chegaria em 1 milhão. Sonhava? Claro que sim. Tinha confiança? Mais ou menos, né? Mas a gente estava experimentando, estava aprendendo. Você vai ver que lá naquela aula eu estava nervoso, cara, muito nervoso. Eu gravei 10 vezes um vídeo, eu não estava acostumado a olhar para uma câmera e falar. Nem de perto. Tu é doido, velho. Eu me sentia meio estranho assim, sabe? Gravando uma aula, olhando para uma câmera. Aí depois a gente vai aprendendo. Hoje eu vejo aqui, estou olhando para a câmera nesse momento, mas estou vendo vários e vários, centenas, milhares, milhões de alunos como seremos logo em breve. Então, a gente tem muita coisa para comemorar. Eu vou fazer uma live de comemoração do 1 milhão. E eu só tenho a agradecer a vocês. Então, cada inscrição que vocês fazem aqui no canal, cada like felpudo, que barbaridade, cada comentário, é a certeza que tudo isso, todo esse esforço valeu a pena. Porque, moçada, gravar aula é uma coisa muito massiva, muito maçante. Porque vocês não estão aqui. Então eu tenho que fazer o meu esforço para saber que vocês estarão aqui olhando. Então quando eu estou gravando aqui, eu sei que neste momento vocês não me escutam. A não ser que se fosse live, né? Mas
o impacto do que eu estou falando aqui para vocês, ele vai continuar por meses, ou por anos, ou até por décadas. E isso me dá uma motivação muito grande. Então, gravar uma aula é algo muito solitário no ato, mas extremamente gratificante na sequência. E montar tudo, fazer o quadro, cuidar da iluminação e tal, para que a qualidade da imagem, com a qualidade do áudio se torne cada vez melhor. A gente sempre tem muito o que melhorar, obviamente, cada vez a gente vai tentando melhorar e aprender as coisas, mas o que é mais importante, pessoal, que tudo assim, o que supera todas essas dificuldades é o feedback de vocês. Lá no Instagram, professor, passei, aprovei, fui bem na prova. Aqui no YouTube, lá na plataforma, a gente tem um curso completo de biologia, com apostila, com exercício, plano de estudo. Tudo isso faz eu olhar para trás, ou seja, o canal que eu abri final de agosto de 2015, né? Inclusive estamos aí, né? Fizemos aniversário no canal esse mês. Aniversário do primeiro vídeo, né? O canal é mais antigo, só que eu publiquei o primeiro vídeo, não me lembro, acho que foi no meio, por final de agosto. Mas é isso, moçada. Quero agradecer vocês, esse bate-papo no final, já acabou a aula, obviamente. Muitos de vocês já devem ter fechado o vídeo, mas você está assistindo aqui neste momento, é porque você está prestigiando e eu tenho só a agradecer muito vocês, tá certo? De coração. Mas eu não quero falar muito nesse momento, que a gente fica aqui já emocionado, emotivo, mas faremos comemorações de tudo isso. Nos acompanhe aqui no YouTube, nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente está sempre presente lá, que eu vou contar essas novidades, que a gente vai fazer uma live para a gente conversar bastante. Estamos juntos, muito obrigado de coração, boa aula para você, arrebenta, estamos juntos, tchau, tchau.